10 mistérios de Dragon Ball Daima que simplesmente não fazem sentido. Dragon Ball Daima chegou chutando a porta e surpreendeu geral. Com uma trama envolvente, cheia de nostalgia e ação de tirar o fôlego, o anime trouxe de volta aquele espírito leve e divertido que a gente amava lá no começo de Dragon Ball. Em apenas 20 episódios, ele conseguiu entregar momentos épicos, reviravoltas inesperadas e uma vibe única que parece misturar tudo de melhor da franquia. Ambientado no misterioso reino demoníaco, Daima explora novos horizontes, leva os personagens além dos seus limites e nos brinda com cenas belíssimas e desventuras emocionantes. Mas nem tudo são flores. Apesar de todo o sucesso e da recepção calorosa dos fãs, Dragon Ball Daima também deixou muita coisa sem explicação. Inconsistências, furos de roteiro e decisões que deixam qualquer fã coçando a cabeça. Neste vídeo você vai descobrir 10 curiosidades chocantes e inexplicáveis que simplesmente não fazem sentido em Dragon Ball Daima. Prepare-se para teorias, perguntas sem resposta e detalhes que talvez você nem tenha percebido. Curte Dragon Ball, quadrinhos e animes? Se inscreve e vem com a gente nessa jornada nerd. A Raça Glind vai acabar? Isso vai destruir todos os deuses da destruição? Prepare-se para uma revelação catastrófica que Dragon Ball Daima joga no ar e que ninguém parece estar discutindo. A raça Glind está condenada à extinção. E isso pode significar o fim de todos os deuses da destruição do multiverso. Sim, você leu certo. Descobrimos que Shin, o Supremo Senhor Kaiô, que todos conhecemos, na verdade se chama Nahari e pertence à antiquíssima raça Glind, nascida das míticas árvores Glind no segundo mundo demoníaco. Só tem um problema. Essas árvores sagradas já foram completamente extintas. Ou seja, os Glind estão morrendo aos poucos. E aí vem a parte mais sinistra. Os Supremos Kaiôs de cada universo compartilham um elo de vida com os deuses da destruição. Se um Glind morrer, o deus da destruição conectado a ele também morre instantaneamente. Isso não é só triste, é uma bomba relógio cósmica. A extinção dos Glind pode significar que todos os deuses da destruição vão desaparecer ao mesmo tempo, criando um colapso absoluto no equilíbrio do multiverso. O que Dragon Ball Daima não deixa claro é: por que ninguém está tentando salvar os últimos Glind? Não existem outras formas de manter os deuses da destruição vivos? Será que Beerus e os outros já sabem disso e estão apenas esperando o fim? E mais, se os Glind sumirem de vez, será que o Zeno vai criar novos Kaiôs e deuses da destruição? Ou será que estamos vendo o início de uma nova era, onde os próprios mortais herdarão o poder divino? Essa é uma das revelações mais impactantes e ignoradas da série, e pode mudar completamente tudo o que conhecemos sobre a estrutura divina de Dragon Ball. Neva quebrou todas as regras das esferas do dragão? Shenlong agora tem favoritos? Prepare-se para uma reviravolta mística que vai abalar tudo o que você achava que sabia sobre as lendárias esferas do dragão. Em Dragon Ball Daima, a poderosa e misteriosa Namekuseidin do reino demoníaco, Neva surge com habilidades completamente inéditas e perigosamente convenientes. Não só ela criou os Tamagamis das esferas do dragão da Terra, mesmo quando ainda estão petrificadas. Sim, você leu certo. Neva usa um feitiço mágico desconhecido para desbloquear o poder das esferas antes do tempo. Algo que nem Kami, nem Denji, nem o próprio Sr. Popo jamais mencionaram ser possível. Como assim essa técnica nunca foi usada em nenhuma das incontáveis crises anteriores? E a bizarrice não para por aí. Quando Goma tenta fazer um desejo maligno, Shenlong simplesmente se recusa a obedecer, julgando os invasores do reino demoníaco indignos. Desde quando Shenlong tem moral seletiva? Desde quando ele escolhe para quem concede desejos? Isso quebra completamente a lógica da série. A função primordial das esferas do dragão sempre foi clara. Quem as reúne tem o direito ao desejo. Mas agora, Shenlong parece ter desenvolvido um código de conduta, ou está sendo controlado por forças que ainda não entendemos? Isso levanta perguntas muito sérias. Shenlong agora tem livre-arbítrio? Neva domina uma magia ancestral que supera até os deuses da Terra? Será que as esferas do dragão foram corrompidas?
ou sempre esconderam um lado sombrio. Dragon Ball Daima, mais uma vez, mexe com o cânone de forma ousada e, ao mesmo tempo, deixa no ar mistérios que desafiam tudo o que conhecemos sobre o universo criado por Akira Toriyama. Será esse o início de uma nova era mágica em Dragon Ball? Ou apenas uma grande bagunça nas regras sagradas? Arinso estava na Terra durante a saga Buu, a maior infiltração esquecida de Dragon Ball Z. Prepare-se para um retcon que vai explodir sua cabeça. Em Dragon Ball Daima, uma revelação bástica mostra que a misteriosa Drator Arinso já estava na Terra durante a icônica saga Buu, em Dragon Ball Z, e ninguém percebeu. Durante um flashback de tirar o fôlego, descobrimos que Arinso coletou fragmentos do Majin Buu original, logo após a épica explosão final de Vegeta, e usou esse material para criar dois novos seres aterrorizantes, Majin Ku e Majin Du, e mais. Essa criação foi possível com a ajuda da sinistra Grande Bruxa Marba, fundindo sementes de Buu com Saibamen. Mas espera aí, como assim ninguém notou isso? O Supremo Senhor Kaiô estava de olho em tudo naquele momento. A Terra era o palco central da luta contra o mal cósmico. Babidi mal conseguiu se esconder, e até ele foi detectado rapidamente. E aí vem Arinso do nada. Invade o planeta, coleta partes do ser mais destrutivo do universo e sai de fininho sem levantar nenhum alarme? Isso simplesmente não faz sentido dentro da lógica já estabelecida do universo de Dragon Ball. É como se Daima tivesse criado uma invasão secreta que reescreve toda a narrativa da saga Buu, mas sem se preocupar com as consequências. Como Arinso conseguiu essa façanha? Ela tinha tecnologia de ocultação superior aos deuses? Ou será que existe uma nova conspiração mágica em jogo que ninguém percebeu ainda? Essa revelação deixa mais perguntas do que respostas, e pode ser uma das maiores lacunas de enredo de toda a franquia. O Kamehameha de Goku Super Saiyajin 4 abriu um buraco entre mundos? Na batalha final épica de Dragon Ball Daima, Goku atinge um novo pico de poder com seu Kamehameha 10X na forma Super Saiyajin 4, e o resultado é simplesmente destruidor de realidades. Durante o confronto contra o gigantesco e monstruoso Goman, Goku solta uma onda de energia tão colossal que não só derrota o vilão, como literalmente rasga o tecido do reino demoníaco, criando um buraco entre o segundo e o terceiro mundo demoníaco. O impacto é tão absurdo que os oceanos do segundo mundo começam a desaguar como uma cachoeira mística no primeiro mundo demoníaco, transformando totalmente o cenário. Parece poético, né? Visualmente é um espetáculo, mas isso levanta algumas perguntas bizarras e perturbadoras. Se os oceanos estão drenando, o segundo mundo vai secar completamente. O que acontece com a vida marinha, o ecossistema e as árvores Glinde, que são vitais para a energia daquele mundo? Isso não cria um desequilíbrio fatal entre os mundos demoníacos? Esse momento é um divisor de águas, literal e figurativamente. De um lado, mostra o poder quase divino de Goku em sua nova forma, mas por outro, revela um colapso ambiental em escala interdimensional, do qual ninguém parece se importar depois. Mais uma vez, Daima entrega visuais incríveis e cenas de arrepiar, mas deixa no ar aquela dúvida clássica de Dragon Ball. Beleza, e agora? Vai ficar por isso mesmo? Goku e Vegeta derrotados por lasers. A cena mais vergonhosa de Dragon Ball Daima. Você piscou e viu Goku e Vegeta sendo gravemente feridos por armas laser genéricas. Pois é, essa cena de Dragon Ball Daima deixou muita gente de queixo caído. E não foi pelos motivos certos. Ao longo da franquia, aprendemos uma coisa. Os Saiyajins são praticamente invulneráveis a armas convencionais. Goku já levou rajadas planetárias, explodiu em campos gravitacionais extremos e enfrentou deuses. Mas em Daima, ele e Vegeta são derrubados por lasers básicos no terceiro mundo demoníaco. Sim, o anime até tenta justificar dizendo que os lasers podem ser infundidos com magia, e que os guerreiros Z têm certa vulnerabilidade a esse tipo de energia. Mas, vamos ser sinceros. Desde quando guardas genéricos com armas mágicas são um desafio real para Goku e Vegeta? Como é possível que dois dos seres mais poderosos do multiverso sejam nocauteados por inimigos de quinta categoria? Tudo isso parece uma tentativa meio forçada de nivelar o campo de batalha. Só que,
Em vez de criar tensão, a cena enfraquece os protagonistas, justo no momento em que o anime deveria estar aquecendo para o clímax final. E pior, isso passa essa sensação de que os roteiristas não sabiam como conter os heróis sem rebaixá-los. Não seria mais interessante ver Goku e Vegeta derrotados por uma estratégia inteligente ou por um novo tipo de energia desconhecida? Algo que fizesse sentido dentro da mitologia de Dragon Ball? Esse momento acabou virando um dos mais criticados de Daima, e com razão. Afinal, ver os maiores guerreiros do universo sendo tombados por brinquedos de feira não é só estranho, é quase um insulto à história dos personagens. Super Saiyajin 4 Goku e Super Saiyajin 3 Vegeta. Contradição direta com Ball Super, Ball Daima chegou surpreendendo geral e uma das maiores bombas do anime foi a canonização de Vegeta Super Saiyajin 3 e Goku Super Saiyajin 4. Sim, isso mesmo. Essas formas tão aguardadas finalmente apareceram em tela e causaram um baita rebuliço na comunidade. A revelação é feita de forma quase casual. Ambos mencionam já terem dominado essas transformações antes mesmo de pisarem no reino demoníaco. Ou seja, não é um poder temporário, nem algo ligado ao ambiente mágico daquele mundo. É canônico dentro da história de Daima. Mas aí vem o problema. Essas transformações simplesmente não existem em Dragon Ball Super. Em Super, Goku e Vegeta deixam bem claro que nunca alcançaram esses estágios. Goku nunca chegou ao SSJ-4 e Vegeta nunca dominou o SSJ-3. Eles seguem uma linha de evolução diferente, indo direto para Deus Super Saiyajin e Blue, ignorando completamente essas formas intermediárias. Ou seja, Daima contradiz diretamente o que foi estabelecido em Super. Isso levanta uma pergunta que está fervendo entre os fãs. Daima está reescrevendo o cânone? Ou será que estamos vendo uma nova linha do tempo alternativa que se desvia dos eventos de Super após Dragon Ball Z? Já circulam teorias de que Dragon Ball Daima cria sua própria cronologia paralela, uma espécie de universo derivado onde certas coisas aconteceram de forma diferente. Mas como nada disso é explicado no anime? O resultado é um buraco gigante de lógica que deixa até o Shenlong confuso. Seja como for, essa é uma das decisões mais controversas e ao mesmo tempo mais épicas de Daima. Um verdadeiro presente para os fãs, mas que bagunça geral o multiverso de Dragon Ball. O terceiro olho maligno perdeu o sentido, a relíquia mais perigosa virou piada em Dragon Ball Daima. Durante toda a jornada de Dragon Ball Daima, um dos artefatos mais temidos e misteriosos é o lendário terceiro olho maligno. Uma relíquia demoníaca capaz de transformar qualquer usuário em uma ameaça quase invencível. Desde o início, o anime nos mostra que essa joia sombria é rara, poderosa e extremamente cobiçada no reino demoníaco. Goma, o vilão carismático e caótico da trama, deseja esse artefato acima de tudo. Segundo a história, o terceiro olho maligno foi protegido por Abura, pai de Dabura, mas se perdeu em uma missão. Até cair nas mãos de Goma de forma totalmente inusitada e cômica. E é aí que ele se torna um dos seres mais poderosos de Daima. Tudo estava indo bem até o final. Na cena pós-créditos acontece um momento totalmente inesperado e estranho. Pansy, Goku e Bulma encontram um pote cheio de terceiros olhos malignos em uma loja qualquer do terceiro mundo demoníaco. Sim, do nada, um monte da relíquia mais temida da série. Numa vitrine de loja, como se fossem balinhas de menta. Claro, a intenção era ser engraçada e até arranca risadas, mas também levanta questões enormes. Por que os exércitos de Goma não encontraram isso antes? Como ninguém sabia da existência desse estoque? Se existem tantos, o artefato realmente era assim tão raro e perigoso? Esse final divertido acaba desvalorizando completamente todo o peso que o terceiro olho maligno carregava na narrativa. Uma relíquia que deveria ser única, quase mítica, termina virando mercadoria de loja de esquina. Mais uma dessas decisões de Daima que deixam os fãs divididos. Foi genial ou um baita furo de roteiro? Remus criou o multiverso? A maior contradição com Zeno em Dragon Ball Daima. Se você achava que o Rei Omni Zeno era o ser supremo de todo o multiverso, Dragon Ball Daima acaba de virar tudo de cabeça para baixo.
Desde Dragon Ball Super, ficou claro que Zeno é o pico absoluto da hierarquia divina, o governante supremo dos 12 universos, com poder suficiente para apagar realidades inteiras com um estalar de dedos, literalmente. Tudo indicava que não existia ninguém acima dele. Até agora. Dragon Ball Dai introduz Rimus, um personagem completamente novo, descrito como um Super Majin com uma missão cósmica, criar o multiverso sob ordens do Rei Demônio Supremo. Sim, você leu certo. Rimus criou todos os 12 universos, supervisiona suas expansões e ainda foi responsável por estabelecer os Glints como Kaios Supremos. É um papel gigantesco, quase divino, e totalmente conflitante com tudo que já foi estabelecido sobre Zeno. Dá até para tentar argumentar que Rimus e Zeno são forças complementares, com Rimus criando e Zeno destruindo. Mas o anime nunca desenvolve essa relação, e o nome de Zeno nem é mencionado uma única vez. Então surgem as perguntas inevitáveis. Se Zeno não criou os universos, qual é exatamente o seu papel? Por que nunca ouvimos falar de Rimus em Dragon Ball Super? Daima está reescrevendo o cânone por completo. Essa revelação é bombástica e deixa um vazio enorme na lógica do universo Dragon Ball. Rimus é fascinante, sim, mas sua existência desafia diretamente a mitologia construída ao longo dos anos. Mais uma daquelas reviravoltas que deixam os fãs divididos. Liberdade criativa ou furo no cânone? As regras do reino demoníaco foram esquecidas? Um dos elementos mais intrigantes de Dragon Ball Daima é o temido reino demoníaco. Um ambiente hostil, repleto de perigos e com uma atmosfera densa que deveria dificultar até mesmo os guerreiros mais poderosos. No começo, somos levados a acreditar que essa nova dimensão trará um desafio real aos heróis. E isso empolga muito. Com todos transformados em crianças, suas habilidades foram reduzidas, o controle de Ki ficou instável e, para piorar, o ar no reino demoníaco é pesado e opressor. Goku, por exemplo, é informado logo de cara que voar por longos períodos é praticamente impossível naquele lugar. Parece o cenário perfeito para criar tensão, mas essa regra some rapidinho. Não demora muito e vemos Goku e companhia voando como se nada tivesse acontecido, lutando em altíssima velocidade e demonstrando força que não condiz com suas versões infantis. Dá até para argumentar que eles se aclimataram ao ambiente, mas o anime nunca explica isso direito. E tem mais. Bulma, uma humana sem habilidades de combate, caminha por todo o reino demoníaco sem demonstrar nenhum sinal de cansaço ou dificuldade, contrariando completamente as regras impostas no início. Essa inconsistência levanta um monte de perguntas. Por que estabelecer regras tão específicas se elas seriam ignoradas depois? Os personagens realmente ficaram mais fracos? Ou só por alguns minutos? O que aconteceu com os perigos do reino demoníaco? Mais um daqueles casos em Daima que começam com uma ideia genial, mas acabam deixando a gente com a pulga atrás da orelha. Os designs de Mini Vegeta e Mini Piccolo não são consistentes com seus modelos infantis reais. Os designs de Daima, para Piccolo e Vegeta, são apenas versões menores de suas formas atuais. Há muito que amar em Dragon Ball Daima, e um dos elementos mais divertidos do anime é o rejuvenescimento de todos os heróis de Dragon Ball, graças ao desejo malicioso de Gohan. Essas transformações juvenis pegam a premissa de Dragon Ball GT e levam ainda mais longe, apresentando versões mirins de personagens que nunca havíamos visto assim antes, como Mr. Popo e Mr. Satan. No entanto, os designs dos personagens em suas versões mini também criam algumas inconsistências curiosas. Por exemplo, o Mini Goku é praticamente idêntico ao Goku criança do Dragon Ball clássico, o que faz todo sentido. Mas o mesmo não acontece com outros personagens como Vegeta e Piccolo. Suas versões em Daima parecem simplesmente versões encolhidas de suas formas atuais, ignorando completamente os designs mais sutis que já foram mostrados quando eram jovens em outras fases da franquia. Isso também vale para Kuririn, Mestre Kami e Bulma, cujas versões mirins em Daima seguem por um caminho visual bem diferente do que foi estabelecido originalmente. No fim das contas, não faz sentido que essas versões rejuvenescidas não batam com o que já foi mostrado. É um daqueles detalhes que deixam qualquer fã intrigado. Pessoal, se você curtiu esse vídeo e quer dar aquela força pro canal, se inscreve aqui.
Estou começando agora e cada inscrição faz uma diferença enorme para mim. Enquanto os canais grandes já têm milhares de inscritos, eu acompanho de perto cada nova pessoa que chega. Então me ajuda a crescer e se inscreve. Sua presença aqui é muito importante. Obrigado de coração.